Olá! Já Oi, entrou! Que bom beleza! dia. Bom dia! Vamos acenar aqui para quem está chegando. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Essa é a primeira live do ano que eu participo, Camila. Olha que Eu bacana! também. Precisamos fazer mais lives, né? Vamos ver aí o que o pessoal acha, de repente os comentários e colocar as perguntas aí pra gente. Isso também vai nos estimular a fazer outras lives. Isso pode ser bem É, interessante. Então, muito bom perdeu o dia, friozinho na sejam, barriga, né? é, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, ótimo dia a todos. A gente vai falar um pouquinho sobre volta às aulas e toda essa polêmica em torno desse retorno com relação à pandemia e à Covid. Nós temos dados bastante preocupantes atualmente e pais, mães, professores e educadores estão tanto quanto preocupados com relação a esse tema, né? Então, vem aqui como nossa convidada a Camila, que é mestre em educação pela UFSCar, é mãe de dois, né, Camila? Mãe de dois, é idealizadora da IBO Consultoria Educacional, né? Depois você fala um pouquinho aí do teu trabalho, conta aqui pra gente, é importante. E a gente vai falar um pouquinho exatamente sobre esse tema tão polêmico, né? Vamos lá então, Camila, quer falar um pouquinho? Vamos lá. Bom, como você me apresentou, né? Eu sou Camila, sou mãe de dois, do Felipe, de 4 anos, e da Júlia, de 11 meses. Depois, no encerramento, eu falo um pouquinho sobre a consultoria. Eu queria mais entrar no assunto, né? Em relação às expectativas, né, que a gente, enquanto pai, enquanto profissional também, né, sou pedagoga, a gente está com essa retomada, né, com esse indício de volta às aulas, né, presencialmente, porque as aulas não se encerraram, né, elas continuam, mas em grande parte do país remotamente. Então, primeiro eu agradeço, né, também você para esse convite, né, da live, para a gente poder bater um papo. A ideia aqui é a gente conversar sobre esse tema, que, como eu disse, é muito sensível, né, e é de difícil consenso, assim, inclusive entre os profissionais, né, Sim, esse volta às aulas presencialmente. sim, Ainda mais que ontem a gente teve um maior número de óbitos, né, desde o início da pandemia, foram mais de 1.500 óbitos, mortes, né? São vidas. Então, a gente precisa tratar com muita cautela esse tema, muita reflexão, né? Em relação a sim, esse volta às aulas. A prefeitura aqui de Campinas, eu sim, estou em Campinas, né? sim. A prefeitura aqui de Campinas adiou as aulas. Ia começar agora dia 1º de março, segunda-feira, e foi adiada ontem. Oficialmente, as aulas, então, agora em Campinas, até então, passam a ter início em 5 de abril. Né? Uhum. Então, por todo um contexto do perfil epidemiológico que está aqui, do número de leitos, já com quase 100% no SUS. Então, todo esse contexto fez com que a prefeitura, junto com a comunidade, então, entendesse que, para esse caso das escolas públicas, ainda não fosse o momento para retornar, né? Sim, Então, é muito importante que a gente traga esses números o mais atualizados possíveis, né, Camila, para que a gente consiga de fato fazer esta reflexão. De qualquer forma, é muito importante que a gente vá se preparando para esse retorno presencial, né? Houve toda essa preocupação logo quando a pandemia começou, com relação ao ensino à distância, de como as escolas estavam fazendo toda essa adaptação e principalmente de como os pais estariam fazendo essa adaptação nas casas para poder orientar, trabalhar e cuidar também dos próprios filhos ali no homeschool. Mas a volta às aulas presencial, ela vai acontecer efetivamente em algum momento.
né? Então, assim, mesmo com essa tentativa inicial e retrocedendo por conta dos números, é, a gente acredita, né? Isso vai acontecer com certeza, que a população será vacinada e que a gente vai, assim, conseguir voltar às aulas presenciais. Então, de qualquer forma, o que a gente vai conversar, trocar aqui, vai nos ser útil, mesmo que a gente tenha que esperar um pouquinho mais para essa volta presencial. Então, vamos falar um pouquinho de expectativas, né? Porque foram muitas mudanças. Os professores tiveram que subitamente se adaptar, aprender a usar o Zoom, aprender a usar as tecnologias, a colocar várias crianças numa sala só virtual. As crianças também tiveram que se adaptar com muita rapidez, as famílias também. E agora a gente começa a se preparar para o retorno presencial, começando aí com o ensino híbrido, parcialmente presencial, parcialmente à distância, e possivelmente logo depois a gente volte ao presencial como era habitual. Porém, agora a gente tem um ano praticamente em casa com aulas à distância. Como é que você percebe a expectativa de toda essa sociedade, mães, professores e até crianças com essa volta? Cada família sentiu esse período de quarentena, né, dessa pandemia, de maneira diferente, né? Essa possibilidade do retorno das aulas presenciais, então, chega de maneira diferente para cada família. Então, depende muito da realidade dessa família, do contexto em que estão, né? Esse número alto de contaminação, por exemplo, no caso aqui de Campinas. Se é uma escola pública, se é uma escola privada, né? No caso aqui de Campinas, as escolas públicas postergaram, mas as privadas continuam, né? As escolas privadas continuam com aulas normais, né? No caso do meu filho, ele está indo para a escola presencialmente, né? Então, também depende da idade da criança. Quanto menor a criança, mais dificuldade com esse ensino remoto. Os maiores, os pré-adolescentes, eles pedem, né, esse contato com os amigos, com o namorado, é, ou então eles ficam assim totalmente no celular, né, isolados, se isolando em seus próprios quartos, né, com os seus próprios amigos que tem crianças, adolescentes que relatam que gostaram muito mais de ficar com seu amigo no celular do que voltar para a escola. Então, isso demonstra, né, o quanto esse momento é sensível, né? Você trouxe aí dois pontos importantes que a gente precisa trazer aqui para quem está ouvindo a gente, né? Esse isolamento que os adolescentes e pré-adolescentes têm como tendência de se fechar no seu mundinho, e temos aí um público que até está gostando dessa história de ter aula online, porque assim eu fico fechadinho aqui na minha casinha, né? E é importante a gente alertar os pais que estão assistindo para que entenda que a aula presencial ela não tem um objetivo apenas pedagógico, mas ela tem um objetivo Exatamente. também social e Social. psicológico, né? Se nós pudéssemos listar qual é o maior desafio da nossa sociedade neste momento, no mundo adulto, seria lidar com as adversidades. É respeitar aquilo que é diferente de mim. É aprender a lidar com aquilo que é diferente de mim. E o ensino à distância, ele facilita a vida do adolescente nesse quesito, porque eu simplesmente deixo meu microfone mudo, eu não falo com ninguém. Se eu estou pensando, se eu tenho opinião a respeito de alguém, eu guardo ela para mim, ou eu falo aqui no meu grupinho em particular, falando mal da pessoa. Eu fecho a câmera porque eu não estou afim de ver ninguém, também não estou afim que ninguém me veja, mas eu estou aqui, né? E a criança, o adolescente não é provocado a desenvolver essas habilidades sociais tão importantes para o nosso convívio, para a nossa preparação para a vida adulta. Então, esse é um ponto para que os pais estejam em alerta de que o ensino à distância vem remediar uma situação, mas que a escola presencial, ela vai além do pedagógico, né? Nós temos aí o Vygotsky, um psicólogo que exatamente valoriza
as relações sociais e que vai dizer que nós somos seres sociais exatamente porque estamos em contato com outras pessoas. E a gente só desenvolve essas habilidades sociais estando em grupo, estando em conjunto, aprendendo a lidar com as diferenças dos outros. Uma outra coisa muito importante, que a gente até falou aqui nos bastidores, né, Camila? É da culpa dos pais. Eu acho que esse é um ponto muito legal. Exatamente. Graças a Deus que essas aulas estão voltando presencial. Faz seu comentário, Camila. E aí a gente tem relatos, né, de que os pais conseguiram se adaptar, alguns com ensino remoto, enfim, tá tudo bem. Tem outros que falaram, graças a Deus, né, que essas aulas voltaram, eu já não estava dando conta dessa multitarefa, né? E a Sim. gente passou a fazer de um tudo, já era, né? Acho que só intensificou com as crianças em casa, né? E aí vem o Sim. sentimento de culpa, né? De como é que eu tô sentindo isso, né? Como é que eu posso ficar feliz de estar longe do meu filho ou da minha É, filha, né? Então, isso realmente, por isso que as expectativas em relação a esse retorno presencial são diferentes para cada um, né? E aí a gente precisa saber lidar com esses sentimentos, né? De culpa, de felicidade, de incertezas, né? Essas dúvidas que eu mesma, né, tive muita dúvida quando decidi o Felipe voltar para a escola, né? Então, eu li muito, eu pesquisei, eu conversei com pediatra, conversei com colegas, a escola me tranquilizou muito, a escola fez uma reunião com a gente, mostrou quais eram os protocolos, enfim, eu me senti segura segura entre aspas, né? Porque a gente não está segura, a gente está no meio de uma pandemia, isso não dá para se sentir segura, mas é, eu analisei o Felipe, todo esse contexto, e do ponto de vista cognitivo, ele estava ok, ele ia dar conta em algum momento, né? uhum, Agora, o que eu passei a observar é que o psicológico estava afetando muito ele, né? Então, para o meu caso específico, né, foi importante que o Felipe voltasse à escola presencialmente. Ele tem 4 anos, né? E uhum, na infância, nessa primeira infância, a interação social, a socialização, como você falou de negócio, é muito importante. Né? sim. Então, inclusive, eu comentei com você também nos bastidores, né, que eu fui conversar com a professora dele pontualmente porque ele estava apresentando, né, algumas características em que, inclusive, são dados de pesquisas que já têm sido feitas, né? De a criança com apatia, a criança insegura, com medo de tomar decisão, porque não tem o pai ou a mãe por perto, porque afinal de contas ficou 1 ano, né? 1 ano Só com dentro o de pai e a mãe. casa, só com pai e mãe. Então, é, e aí ela me falou uma coisa que me deixou muito feliz, né? A criança precisa estar feliz. E o pai também, os pais precisam estar seguros com a decisão que tomaram, seja ela qual for. Se É, foi. eu acho que é muito importante a gente falar dessa culpa, porque os dados estatísticos mostram, e o que a gente escuta também, que as mães estão sobrecarregadas. Às vezes a família, a maioria das famílias não estava preparada para o ensino à distância. Então faltou computador para todo mundo trabalhar, faltou dispositivo para todo mundo acompanhar as aulas online, coisas que as famílias tiveram que fazer. E, consequentemente, trabalhar e acompanhar os filhos nas aulas online foi muito desafiador para muitos pais e para muitas mães. Então, essa culpa de que, ai, graças a Deus, meu filho está voltando para a escola, ela responde a um estresse, a uma carga muito grande do que passamos aí durante esse ano de pandemia. Eu vou comentar aqui com vocês um dado sério e muito importante. Eu tenho uma amiga que trabalha numa universidade no curso de psicologia, e segundo ela, a lista de espera ficava em torno de 1.500 pessoas. No ano de 2020, o número dobrou. Nós temos 3.000 pessoas numa lista de espera
para poder receber o atendimento psicológico da própria universidade. Esse é um dado importante que nos mostra o quanto a sociedade tem dificuldades para lidar com o que a gente está vivendo nesse momento e que, consequentemente, nós vamos precisar de várias e várias políticas que, de repente, possam atender essa necessidade das pessoas. Opa! Ah, Voltamos. voltou! Que Fui eu bom, que que bom. caí? Foi o que apareceu aqui para mim, que você É. tinha caído, mas tá tudo bem. Vamos lá. Acontece. São as questões Palpite. aí das tecnologias, a distância, né? E a gente vai se adaptando. Está sem som. Quem está sem som, Judite? Eu ou a Camila ou as duas? Eu tô te ouvindo, Camila. Você tá me ouvindo? Oi, Juju, tô. Ok? Todo Oi, mundo tá Juju. ouvindo? Ela falou ok. Então tá bom. Então vamos lá. Você acha que as escolas estão preparadas, Camila, para receber as crianças, seja tanto fisicamente quanto psicologicamente? O que você acha? É, depende de que escola, né? Eu acho que a gente tem que aqui fazer o recorte, né? E entender que a gente tem um privilégio, no meu caso, tem um privilégio, né, de eu ter o meu filho na escola particular, isso é um recorte, e são poucas as pessoas que têm essa realidade, né? Então, quando a gente fala de escolas privadas, sim, escolas particulares, eu acredito que elas têm é, se preparado e condições para que esse retorno seja seguro, com protocolos sanitários, com, com detetização do ambiente. Então, eu falo, um infectologista falou, com alfabetização sanitária, né? As crianças têm sido preparadas para esse retorno, elas são orientadas nas escolas, as escolas têm espaços que podem ser usados ao ar livre para estabelecer atividades. Então, os professores têm equipamentos, tem, enfim, as estruturas das escolas particulares, elas propiciam esse retorno mais seguro. Mas, como eu disse, a gente está numa pandemia, né? Não é risco zero, né? Sim, Então, toda flexibilização envolve um risco. é.
O que eu Então, percebo, Camila, que é assim, nós estávamos num momento de muita divergência, de falta de comunicação entre escola e família. A escola reclamando da família e a família reclamando da escola. Havia aí uma terceirização da educação, né? Uma coisa assim, esse problema é da escola, a escola que tem que resolver tal coisa. E a escola, consequentemente, devolvendo essa batata quente para os pais. Então, o que a gente acompanha aí sobre os aprendizados da sociedade em momentos de crise, de pandemia, como está acontecendo aqui, é que nós precisamos nos responder e nos questionar sobre o que é que a gente está aprendendo, o que temos para aprender. Então, o que escola e família devem aprender nesse momento, né? A minha proposta de reflexão é que escola e família precisam se reaproximar, conversar um pouco mais. E é fundamental que a família confie na escola. Então, você vai lá, você deixa teu filho de 4 anos, em plena pandemia, de máscara, com álcool gel. Quem que vai orientar? Quem que vai cuidar do distanciamento? Quem que vai é, cuidar de onde ele está sentado? Quem que vai cuidar da hora da alimentação? É a escola. E para isso precisa existir um sentimento forte de confiança, uma parceria muito bem estabelecida entre escola e família. Então, é um momento de muita conversa e de aproximação entre esses dois elementos importantes na nossa sociedade. O que você acha? não, concordo. Eu acho que até dei o exemplo, né, de que eu conversei com a professora. Esse é um exemplo de parceria entre a família e a Isso. escola, né? O Felipe foi orientado em casa, foi conversado. A família tem, a escola tem esse papel também dessa parceria de cuidar então desse protocolo sanitário, né? E, e além disso, é, a gente precisa também ouvir as questões de saúde, né? Saúde mental das nossas crianças. Como é que estão essa saúde mental, né, dessas crianças? Uhum. A escola nos ajuda muito nesse retorno, inclusive, né? Então, acho super importante a parceria. Eu acho que sempre foi importante a parceria família-escola, né? É. As coisas fluem muito melhor quando se tem essa parceria. E nesse momento específico, isso só se acentua, né? Essa parceria só se acentua. É muito importante a gente considerar, por exemplo, os professores que estão voltando ao trabalho, as crianças que estão voltando para a escola, os funcionários da escola. Como é que você avalia essa questão da saúde mental desses profissionais? Você acha que existe alguma forma de cuidar da saúde mental das principais pessoas envolvidas nisso tudo? Bom, opa, vamos ver se o sinal se restabelece. Eu vou fazendo os meus comentários enquanto isso, ok? Bom, é muito importante que a escola consiga preparar os seus profissionais também para lidar com toda essa situação de. Hum, vamos lá? E agora?
Ainda. Opa! Oi, Oi! moça. Tudo bem? Vamos ver se Tudo as bem? pessoas nos ouvem, porque estão falando que estava sem som. Pessoal, nos diga aí se vocês estão nos ouvindo com som, sem som. Você está me Ju? ouvindo, Camila? Eu tô te ouvindo bem. Você Eu também me também estou ouve? te ouvindo. Eu também estou te ouvindo. Vamos ver se volta. Então vamos lá. A gente estava falando sobre a saúde mental dos professores e das pessoas envolvidas aí nessa volta. É, eu acho que eu tava falando, né, que a grande palavra da vez, voltou. A grande palavra da vez agora, para mim, é o acolhimento, né? Esse acolhimento, ele tem que ser acolhimento das crianças, acolhimento dos profissionais que estão na escola e acolhimento da família. Acolher o emocional, né? Então, a escola precisa se preparar, então, para receber essas crianças com atividades pensadas e planejadas, né? É sempre quando a gente tem volta às aulas, a gente tem esse momento de acolhimento, mas esse ano precisa ser diferente. Não vai ser um momento pontual. Eu acho que é um acolhimento dentro do planejamento, dentro da proposta, do projeto político-pedagógico das escolas, um acolhimento no ano todo, né? Dentro do seu currículo aí, né? A gente trabalhar muito as habilidades socioemocionais, né? Que a BNCC traz, né? Que é a Base Nacional Comum Curricular. E, e a gente não pode acolher essas crianças sem estar preparados para acolher, sem terem nos acolhido. Né? Então, é importante os professores também terem esse acolhimento, eles serem ouvidos. O José Pacheco, da Escola da Ponte, ele fala que a gente precisa exercitar a nossa escutatória. Né? Então, a gente precisa escutar mais, né? A gente precisa exercitar mais é, essa habilidade da escuta. Né? E isso precisa ser trabalhado nas escolas, principalmente nesse Sim, momento. sim, sim. Todo um trabalho também de acolhimento dos professores, que teoricamente estão preparados para acolher. Então, acolher quem precisa acolher, orientar quem precisa orientar, cuidar da saúde desses professores que também estão passando por um momento de muito estresse, trabalharam muito durante o ano passado e agora, de novo, diante a toda essa pressão, a toda essa demanda, né? E agora vamos falar de um A gente assunto. Ah, a gente só dá o que conhece, né? O que a gente só consegue retribuir o que a gente conhece, né? Então, por isso que e é é tudo importante muito esse novo para acolhimento. todo mundo, né? Como é que você acha, Camila, que as escolas e até as próprias famílias, diante aí as situações de luto, né? Provavelmente toda a família teve algum caso próximo e aí uma demanda, uma ocorrência maior do que o comum. Como é que as escolas, podem se preparar para trabalhar essa questão do luto com essas crianças que estão voltando às aulas? Novamente eu falo, né? O acolhimento, né? É a escutatória do José Pacheco. Isso deve, inclusive, como eu falei, constar nos projetos políticos pedagógicos das escolas, né? Trabalhar o medo, o luto, a morte. É difícil, não é fácil. Eu acho que é quase que um tabu, né? A gente falar sobre morte, sobre luto. Mas é extremamente necessário nesse momento que esses assuntos, esses termos venham à tona na escola, né? E a gente só vai conseguir trazer isso para a criança, ouvir as experiências das crianças, se a gente escutá-las. Né? Se a gente tiver esse momento, tiver planejamento, né? Não é um escutar por escutar, é um planejamento, propostas pedagógicas que façam com que a gente trabalhe esses sentimentos da perda, do luto, né? Da morte, que se fale sobre isso. Né? É, é, é difícil, não é fácil não. Não é fácil a É, gente falar. Então, por isso que formação de professores nesse momento também é muito importante. Eles precisam estar preparados, precisam estar formados
para trabalhar com tudo que vem aí, né? Além do conteúdo, além do pedagógico, eu falo que o professor já era multitarefa, né? Já era multi-ações. Agora isso se intensifica. Então, por isso, cuidado também com o professor, com o profissional, né? E por isso que eu volto a falar desse acolhimento, né? O É. acolhimento socioemocional. Essa questão do luto é uma questão polêmica, um tabu na nossa sociedade, né? Começa lá na, na filosofia, na Grécia Antiga, e havia-se já entre Aristóteles e Platão uma grande divergência, um dilema aí. Um dizia que era uma coisa, o outro dizia que era outra, mas há essa inconformidade do ser humano com a morte, com o fim, com aquilo que se acaba, né? E é claro que cada um tem uma explicação para isso, e a gente resgata aí as questões filosóficas, né? Quem somos, para onde vamos, o que acontece conosco após a morte, que de fato são reflexões importantes para o mundo e que nessa correria capitalista, nessa coisa de resultados, nessa pressa, a nossa sociedade vem se esquecendo bastante de fazer reflexões mais filosóficas, né? Inclusive, de repente a gente trazer aí para as escolas as pautas filosóficas que fazem com que as pessoas pensem nos próprios propósitos e sentidos da vida da sociedade, da vida dos seres humanos, né? Então, essa condição do luto que vem como um tabu, que precisa ser colocado sim como um projeto pedagógico, porque essa é uma necessidade global. Todo mundo vai precisar falar de luto, todo mundo vai precisar olhar para essa condição do morrer, né? Hoje, hoje a gente não tem, acho que a gente desconhece alguém que não tenha tido uma perda, ou que seja próximo, ou conhecido, enfim. Os números estão aí, são muito altos, então não tem como a gente deixar de considerar isso, né? Sim, Isso é escutar o aluno, isso é trazer a realidade do aluno para a sala de aula, né? Que a gente tanto fala dentro da pedagogia, né? Considerar a realidade desse aluno. É fato que isso vai ser assunto. Não tem como a gente é, falar, não, agora não é hora de falar disso, vamos para é. a matemática, né? É, a morte ela é colocada como um assunto, uma condição inesperada. As pessoas lidam com ela sempre como uma surpresa. Como assim? E considerar, né, ter essa capacidade de aceitar isso como uma condição, aquilo que faz parte da vida, vai ser muito importante aí para a nossa sociedade, até aproveitar mais o viver, né? Nós temos Uhum. aí o Brasil. é, o quinto país mais ansioso do mundo. Sabia, Camila? No ranking Ah, de eu tô nesses ansiedade, números aí. nós Eu estamos tô em nesses quinto. números. Não Olha, gente, sabia nós estamos disso, em não. quinto lugar. Eu vou te contar mais uma questão, hein, que é assustadora, né? São Paulo está em primeiro lugar. São Paulo é a cidade mais ansiosa do mundo. É E a mais cidade que as pessoas workaholic, né? mais trabalham, mais correm, né? E qual é o pressuposto da ansiedade? As pessoas estão sempre vivendo o se, e se, e se, e depois, e amanhã, o que eu vou fazer depois, e depois, e depois. E se esquecem de viver o aqui e agora. Então, aproveitar as pessoas que estão aqui agora, o quanto se pode aproveitar, porque a morte é uma realidade e ela pode acontecer com qualquer um de nós, né? Então, um grande desafio aí para a cidade mais ansiosa do mundo é lembrar de que a morte existe e que a gente precisa cuidar de quem ama hoje, não deixa para amanhã, não, né? Você falou de ansiedade, né? Tem uma pesquisa da USP que foi feita com crianças e adolescentes agora, né? Durante a pandemia, né? E que as crianças têm apresentado um alto índice de sinais de ansiedade e depressão. Então, isso revela o que a gente está falando, né? De que a pandemia, né? E essa
não volta das aulas, né, presencialmente, trouxe para as nossas crianças e adolescentes, né? Essa ansiedade, essa a depressão. Tem uma outra pesquisa também que fala, uma pesquisa feita pela Nova Escola, que fala do índice dos professores, né? Então, a pergunta foi, comparou o pré-pandemia com o momento em que estamos, e aí em torno, deixa eu ver aqui, vou colar o número, em torno Uhum. de 28% dos professores, eles se declararam como se sentindo péssimo ou muito ruim estarem, né, assim, os sentimentos. E 30% classificaram como razoável. Então, ou seja, quase 50% dos professores também têm esse quadro de ansiedade e de estresse, né? Então, a gente precisa cuidar, inclusive, da nossa saúde mental, né? Uhum. Da saúde mental das crianças. E eu acho Vamos para um que dado essa importante aí: 56% da população adulta sofre de algum transtorno mental. Desses transtornos, em torno de 23% já trazem traços de transtorno de personalidade, transtorno comportamental entre a infância e a adolescência. E os professores que trabalham com as crianças, eles estão entre as profissões que mais adoecem por conta do trabalho, que é a síndrome de burnout, né? Então, quando a gente fala de cuidar da escola, a gente está falando de cuidar de uma sociedade, porque todo mundo passa pela escola primeiro, antes de ir para o mercado de trabalho, antes de se tornar uma pessoa adulta. Então, políticas públicas precisam ser consideradas no aspecto de saúde mental e de cuidados com a escola e com as crianças que estão na escola e com toda a sociedade, né? Então, vamos lá. Como é que tá. vai ficar, Camila, essa questão do conteúdo pedagógico? Você acha que teve atraso no conteúdo? Como é que as crianças vão lidar com isso? Você acha que a gente tem como recuperar? Porque a gente sabe que perdemos, né? Perdemos conteúdo, teve criança que evadiu, né? Eu mesma, aqui nos meus atendimentos, teve uma mãe que, quando ela se deu conta, um pré-adolescente, ele não tinha feito atividades, ele não tinha feito provas, e quando ela se deu conta, ele já tinha perdido o ano. Então, e aí os números de evasão são enormes. A gente sabe que quando há a evasão da escola, o retorno, ele tende a passar por um período de resistência maior, de se desmotivar, né? E a gente tem aí a questão do ensino online, dos próprios professores, essa coisa do homeschool. Então, a gente sabe que houve uma perda pedagógica. Como é que você está encarando isso, Camila? É, de fato, em relação ao conteúdo, a gente precisa também segmentar, né, as etapas da educação, né, em relação à educação infantil, à primeira etapa da educação básica, enfim, ensino fundamental, ensino médio. Eu acho que quando a gente fala de educação infantil, o grande conteúdo que se perdeu aí é a socialização, né? Isso, sem dúvida, não tem como. Como é que a gente resolve isso agora, né? Como é que a gente resolve isso nas escolas? Novamente, a palavra da vez é o acolhimento. Né? Essas crianças, quando voltarem presencialmente, que elas sejam acolhidas, que elas tenham um momento para trabalhar essa socialização. Meu filho, no primeiro dia de aula, o Felipe, ele adorava ir para a escola, né? Lá. No primeiro dia de aula, ele agarrou em mim e chorou do, da porta da minha casa até a porta da sala, que eu tive que entrar, não era o protocolo, mas nesse caso específico, os pais não estão podendo entrar na escola, né? Eu tive que ir e fiquei mais de uma hora lá com ele, então refazendo, né, essa adaptação de escola, de socialização. Então, eu acho que quando se fala da educação infantil, eu acho que a grande perda foi essa, né? O se socializar, o conversar, o ter outras pessoas. Ele estranha,
né? E a Júlia, que é a minha mais novinha, é engraçado porque ela também estranha pessoas, né? O ser humano, como a gente disse, ele é sociável, né? Uhum. Então, quando eu falo de a Júlia tem 11 meses, também se enquadraria na educação infantil, ela ainda não vai para a escola. Mas acho que a grande perda foi essa, o social. E não é diferente também no ensino fundamental e no ensino médio, né? Uhum. Eu não me preocuparia muito com o conteúdo nesse primeiro momento, né? Eu me preocuparia em relação ao social, né? Às interações, a esse acolhimento. O conteúdo vai vir, né? Eu acho que o conteúdo nesse momento não deveria ser prioridade. É claro que tem que trabalhar, é claro que a gente precisa aí, retomar, né? Retomar aos poucos a nossa rotina, mas eu enquanto pedagoga, não me atentaria para pelo menos esse primeiro mês aí, em relação pontualmente a conteúdos formais, curriculares. Existem outros conteúdos que a gente consegue trabalhar, que são as habilidades socioemocionais, né, que está Sim. muito presente na BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, e que vem muito para nos ensinar, né? Então, É. quando a gente fala em currículo formal, em conteúdo, hoje em dia o mercado, pensando em mercado, ele está pedindo outros tipos de conhecimento, né? Outros tipos de conteúdo. Então, essas habilidades socioemocionais para esse momento são essenciais assim, de se trabalhar. É bem interessante trazer aqui para vocês que 80% das demissões, elas acontecem por questões comportamentais, né? Aí, Quando a as gente fala habilidades de socioemocionais. conteúdo pedagógico, né? A criança, ela tem uma plasticidade cerebral fantástica, ela tem uma habilidade de aprendizagem fantástica. Se a gente for considerar a competitividade, né? Porque a gente está numa sociedade capitalista que está Não ali tem como, né? preocupada com essa competitividade, teoricamente, estamos todos no mesmo barco, então todo mundo teve um pouco de atraso, todo mundo perdeu um pouco nessa história, né? Então, Só fazer um recorte desse todo mundo, que eu acho que é um todo mundo que a gente está falando do ensino público, né? Do ensino particular, né? Quando a gente vai para a esfera do público, aí a gente traz outras questões, né? hum, Para colocar, né, em pauta, né? Muita hum, gente não tem internet, enfim. Acho que sim, teve, e isso trouxe, a pandemia trouxe muito essa situação uma disparidade muito grande é. entre o que se fala de educação pública e educação privada, né? Inclusive Então, tem crianças sem vagas nas escolas, tá? Tem crianças sem não, vagas, porque o que está acontecendo? O índice de desemprego aumentou, muitas crianças estão saindo da escola particular, as famílias estão correndo para a escola pública não está dando conta da demanda. Então, eu conheço uma mãe que é mãe de três, e os três estão sem vaga na escola. Ela está completamente desesperada, está aí apelando da maneira como ela pode, mas a escola pública ela tem uma dificuldade maior de receber essa demanda e de lidar com tudo isso. Você está corretíssima. O prejuízo na escola pública é triplicado, né? É multiplicado, muitas vezes. Mas todos nós perdemos alguma coisa. Todos nós perdemos alguma coisa. Mas acho que esse é um dado importante, porque às vezes a gente se preocupa em demasia com o vestibular, com a competitividade, com as coisas que as crianças precisam fazer, e o mercado de trabalho vai valorizar qual o respeito que você tem com o teu colega de trabalho. Como que você como consegue trabalhar? resolver um problema? Como que você trabalha em equipe? Como é que você lida com as diferenças entre as pessoas? São habilidades pouco trabalhadas, inclusive nas escolas. Acho que as escolas começam aí a se atentar, a perceber que não adianta a gente se preparar só tecnicamente, mas que a gente precisa se preparar comportamentalmente. Mas que, de repente, essa preocupação, ela precisa ser revisitada, ela precisa ser reconsiderada.
Porque 80% das demissões acontecem por questões comportamentais, né? Então, o É um currículo te dado gritante, contrata, né? mas o seu comportamento te demite. Pode falar, Camila, desculpa. Não, é um dado, assim, alarmante, né? A gente vê, então, que isso é a prioridade, né? De se trabalhar dentro das escolas e na formação de professores também, né? Os professores não foram ensinados, né? Como é que estão os currículos das universidades, das faculdades para formar esse professor, para que possa trabalhar as habilidades socioemocionais? Foi trabalhado com eles também, né? Como é que está essa formação de professores? Então, acho que isso precisa também estar em pauta, né? É. Eu tô com uma Professor amiga que... aqui assistindo a gente aqui na live, a Maria Bethânia, que está aqui, que trabalhou comigo, né? E a gente está falando de resiliência. Você ouviu o podcast que eu fiz há umas semanas atrás, lá na Rádio Vibe Mundial. E uma das perguntas muito curiosas foi, Sônia, como é que a gente faz com um filho adulto? Vou deixar assim, entre aspas, adulto e tá no ensino superior e vira pra gente e diz assim: ah, pai, eu não vou estudar mais não, porque esse negócio de aula online, já que é para ter aula online, eu vou esperar aqui e depois é, eu volto para a faculdade. Não vou ficar pagando para ter aula online, não, vou desistir disso daqui, né? E aí ele falou: o que que a gente faz com esses adolescentes, né? E aí eu brinquei, Betânia, eu fiz uma homenagem a você lá no podcast, que eu disse, bom, se você tem limão, você faz uma limonada. Se você tem laranja, você faz uma laranjada. Né, Camila? E quem é que usa a expressão laranjada? Aqui em São Paulo a gente fala suco de laranja. Laranjada, só minha amiga Betânia que está aqui assistindo conosco, que é mineira, né? Ela fala, me dá uma laranjada. Ela pedia assim, me dá uma laranjada. Eu falava, Betânia, só mineiro mesmo para pedir laranjada, porque a gente pede suco de laranja aqui em São Paulo, né? É, Betânia, faça uma laranjada. Então, assim, se eu tenho aula presencial, assista a aula presencial, meu filho. Se a aula é online, faça a aula online. Poxa, mas eu não entendo, professor. Tem YouTube, chat, fórum, tem Google Acadêmico, tem biblioteca virtual, tem 2.250 possibilidades de aprendizagem. Você pode arrumar Aprender a desculpas. aprender. Aprender a aprender. Você Né? pode arrumar desculpa para não Os fazer pilares. e você pode encontrar vários caminhos para fazer a coisa acontecer. Então, até esses embates são ótimas oportunidades de reflexões e aprendizagem. E aí fica mais uma reflexão. Acho que a gente estava falando disso também ontem, né, Camila? De que às vezes nesse processo de aprendizagem há uma preguiça de explicar, de orientar, de dizer para a criança, para o filho, olha, meu filho, você vai enfrentar várias outras dificuldades na tua vida. A aula online é só um negocinho pequenininho assim que você vai ter que começar a administrar. Então, esta capacidade de resolver problemas, né? Se nós pudéssemos, Habilidade socioemocional. vamos resolver problema? Mas ai, a vida é muito difícil. E isso também é um ponto importante, né? Para tudo na vida você vai ter dificuldade. Você vai ter dificuldade em fazer e vai ser difícil também ficar na ociosidade. Ah, também é difícil, porque você vai sofrer com o não fazer, né? Então, uma paciente usou essa expressão outro dia e essa frase vai ficar comigo para o resto da vida. Escolha o seu difícil. É difícil estudar e vai ser difícil não estudar. É difícil trabalhar e é difícil não trabalhar. É difícil explicar como o seu filho deve vestir a roupa e vai ser difícil ter que vestir o seu filho até os 10 anos de idade. Ou não ter essa autonomia para se vestir, né, Camila? Então, escolha o seu É. difícil, mas a gente sempre vai ter um grau de dificuldade. O que vale é a nossa capacidade de encontrar caminhos para resolver as situações do dia a dia. Isso a escola precisa trabalhar urgente, né? Acho que você É, tocou num ponto família super também, né? importante. Sim, é a parceria escola e família, né? Então, Escola e família estão muito distanciados. Acho que precisa de fato se aproximar. uhum, com certeza. Camila, tá acabando. Olha, passou muito Ah, rápido. Já. tá. A gente tem aí uns 6 minutos. Então a gente vai encerrando. Alguém quer fazer alguma pergunta? Aproveita aí, coloca as perguntas nos comentários. Vamos ver se dá tempo de responder. Mas eu vou deixar esses alguns minutinhos para Camila, de repente, dar um recado aí para vocês de tudo que a gente conversou aqui. O que que você julga que é fundamental?
eu acho que a educação não vai ser a mesma, tá? Eu acho que a pandemia trouxe essa mudança. Não tem como a gente retroceder, por exemplo, em relação a discussões do que é um ensino híbrido, de como utilizar esse ensino híbrido. Eu acho que o ensino híbrido ele veio para ficar, e aí a gente pode até já conversar depois sobre isso, do que é o ensino híbrido. Né? Ele tem sido Legal. trabalhado com eficiência, ele tem sido trabalhado do que é realmente o ensino híbrido, como metodologia ativa, ou ele está mais para o ensino remoto. Né? Então, eu acho que veio para ficar, não, a gente não vai retroceder, a gente precisa se reinventar. Muito se foi feito, muito se foi conversado. A gente trocou o pneu do carro com o carro andando, né, em É, 2020. Então a gente aprendeu muito e eu acho que essa aprendizagem vem para agregar. E aí, a partir de então, a partir de agora, a gente precisa refletir, então, como é que a gente faz melhor, né? Como é que a gente, então, com o tempo, com essa experiência que a gente teve durante esse um ano, como é que a gente faz melhor a educação? Né? Como é que a gente trabalha de uma maneira diferente, que a gente precisa trabalhar diferente. A gente não tem como continuar replicando o que a gente faz no presencial para o online. Né? Então, como eu disse, foi um processo de aprendizagem. Assim. Então, para todos, os professores, para os alunos e para nós, para a família. Né? Eu acho que três pontos importantes que eu queria destacar é isso. Né? O primeiro é que a educação mudou e não tem volta. Não tem não tem. volta. A gente precisa trabalhar a formação de professores, isso Sim. também é essencial. Trabalhar a formação de professores para essa nova realidade da educação. E, por último, é um pouco triste que eu acho que se acentuou demais a desigualdade no nosso país. Né? Com Uhum. um abismo, né? Um hiato na educação e a falta de priorização, a falta de olhar e cuidado do poder público em relação à educação é de doer o coração, assim, né? A gente vê outros países que a OMC ela coloca como prioridade o retorno à volta às aulas. Não é qualquer retorno, tá? Não estou falando de qualquer retorno de vamos abrir as portas e colocar todo mundo lá dentro. Não, é retorno seguro, com protocolos conscientes e seguros. É desse Uhum. retorno que eu estou falando. Então, para mim, o mais triste desses três pontos que eu queria destacar é isso, essa desigualdade que a gente vê na educação. Ok. E esse ato que ficou, né? Eu acho que quando a gente fala. O meu sonho é um dia não precisar distinguir educação pública e educação privada, sabe? Uhum. Porque hoje a gente ainda precisa pontuar de onde estamos falando, né? Estamos falando de uma população com uma pequena vantagem, né? Eu diria, Sim. pequena, entre aspas, né? Vantagem aí e esse mundo desigual a pandemia trouxe de ruim. Eu acho que, como tudo, assim, na psicologia cognitivo-comportamental, na psicologia positiva, eu uso sempre a seguinte expressão, a seguinte pergunta, baseada nessa metodologia. O que que você aprendeu? O que que você aprendeu com isso, né? O que que você aprendeu durante a pandemia? Betânia colocou aqui, relacionamento familiar. Sim. Como é que você se relaciona? Como é que você se conecta com a tua família? Qual a importância da tua família? Ensino híbrido, o que que nós podemos tirar de aprendizagem? Poxa, pode ser bom. A criança está meio doentinha, está com o pé quebrado, não precisa sofrer para se locomover até a escola. De repente eu posso assistir aula em casa, de uma tela, pode ser mais confortável. Não, a minha mãe está doente, a minha mãe não pode me levar na escola. Então por essa semana você vai ter ensino híbrido. Nos obrigou também a repensar metodologias, porque se está difícil prender a atenção do aluno no ensino presencial, no ensino híbrido ficou mais complicado. Então, usar as metodologias a nosso favor, Betânia colocou aqui,
usar as metodologias ativas em que o aluno sai desse papel mais passivo e assume um papel mais protagonista, mais participativo nas aulas, mas uma mudança de consciência social, né? Uma mudança de consciência social. E o quanto é importante que nós estejamos dispostos a ajudar o próximo, né? Então, aqui, por exemplo, no prédio, é, houve toda uma campanha solidária para irem aos supermercados e fazerem as compras dos velhinhos, do grupo de risco, entregando a sacolinha na porta. E que bonitinho entrar no elevador e ver aquele recado, né? Diante a tudo aquilo, aquele medo que a gente tinha naquele momento, perceber que os seres humanos ainda podem ser humanos, que as pessoas ainda cuidam umas das outras e fortalecer o quanto isso pode ser importante para que a nossa sociedade se reinvente e viva melhor, né? Acho que está todo mundo aprendendo muito com isso. Com certeza. Aqui a Betânia falou aula invertida, né? O Flipped Classroom, que é uma metodologia ativa, né? Dentro do ensino híbrido. Então, assim, a gente tem N coisas para aprender aí, para desenvolver e para colocar em prática aí esse ano. Por isso que a formação de professores é super importante. A Juju também falou que pode abrir shopping, bar, escola não. Pois é, a Organização Mundial da Saúde disse que a priorização seriam as escolas, na reabertura, que as escolas fossem priorizadas, e é o que muitos países têm feito, né, lá, por aí afora. Enfim, acho que Então, esses três pontos, para mim, são importantes, foi que me fizeram refletir durante esse tempo, né, o que ficou de aprendizagem. Eu queria agradecer você também, né, pela obrigada. oportunidade, por essa conversa, por esse diálogo, que a gente possa fazer mais lives, de repente Vamos por fazer, ensino híbrido aí, enfim, com a gente possa certeza. conversar mais. Estou aqui aberta. Falar da minha consultoria, do meu projeto, eu brinco que é o meu terceiro filhote. Ele nasceu agora, em janeiro, né? Um projeto antigo e que eu consegui colocar ele aí, minhas ideias aí, sistematizá-las, e aí então surgiu a consultoria, que é uma ajuda para a escolha da escola para os filhos, então que as famílias têm essa dificuldade, né, de, ai, que escola colocar meu filho, qual é a melhor, qual não é, essa escola é boa, então a consultoria vem para auxiliar os pais e as famílias nesse momento aí, nesse processo de escolha da escola. Muito bom. Então, Judite, Betânia, Marçal, todo mundo que está aí acompanhando, tá? Poli, Saci, sugiram temas, isso é bem importante. Tragam perguntas aí sobre o que vocês gostariam de saber. Isso pode nos inspirar a trazer mais temas que de fato possam contribuir aí para vocês. Conhecimento precisa ser compartilhado. Quando a gente fala de evolução social, a gente precisa falar de compartilhamento. Agradeço a você e a todos que estão aqui presentes nessa live em plena sexta-feira de manhã. Vai ficar gravada, vai ficar salvo tanto aqui no meu perfil quanto no perfil da Camila aí no Ibol Consultoria? Ibu, é Ibol coruja em Consultoria. francês. Eu vou Ibol fazer um post Consultoria. sobre isso. Todo mundo me Isso. pergunta como é que eu falo esse trem aí. Ah, mas que Eu vou bom que não fazer um foi só post. eu. Então, põe a Ah, não. corujinha lá para poder dar uma pista para gente da Ibol, consultoria educacional. A gente vai sim trazer outros temas, faremos sim outras lives. Camila, foi um enorme prazer, uma ótima semana para você e tudo de bom. Obrigada para você também. Um beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau.